E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio do podcast eu vou fazer um resumo em tópicos da Masterclass de Will Wright, né? Então, seguindo também essa série de podcasts, né, de resumos em áudio das Masterclasses, já digo aqui que esse áudio também tem disponível em versão texto no site medium.com. Então vou deixar, caso você esteja ouvindo pelo YouTube, vou deixar na descrição aí do YouTube ou outra plataforma como Spotify, também vou deixar aí, no caso, na descrição desse episódio, o link para a versão em texto desse áudio, caso você prefira, né? Porque às vezes a versão em texto tem alguns detalhes a mais que eu acabo não trazendo aqui em áudio, mas vamos lá. Então, começando aqui como eu faço geralmente aí nesses áudios e resumos de masterclasses, primeiro conhecer quem é o professor, né? Quem é essa figura de relevância que está dando os cursos. Então, William Ralph Wright, né, mais conhecido como Will Wright, ele nasceu em 20 de janeiro de 1960 em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, se você já jogou The Sims ou SimCity alguma vez na vida, então já conhece, já trombou aí com o trabalho do Will Wright alguma vez na vida. Além desses jogos, né, do The Sims e do SimCity, ele teve no desenvolvimento do Carmen Sandiego, né, Where in the World is Carmen Sandiego, que era um jogo que tinha que descobrir onde estava a Carmen Sandiego, obviamente, como é o nome diz, né, e também o Spore, que é o último lançamento dele, né, em 2008 ele lançou esse jogo, quando ele trabalhava na Maxis, que era uma desenvolvedora pertencente à Electronic Arts, né, EA, que é uma das maiores distribuidoras de games aí no mundo. E depois do Spore, ele ficou aí 10, 11 anos com projetos independentes, né, mais especificamente tentando desenvolver e finalizar o Proxy, que é o próximo jogo que ele está aparentemente tentando lançar talvez nesse ano, em 2021, ou em breve, né, que é um jogo que traz bastante inteligência artificial para explorar a identidade interior dos jogadores. Então ele está tentando trazer aí algo que talvez seja não necessariamente revolucionário, mas inovador, porque os jogos dele, do Will Wright, sempre são inovadores. E agora ele, nesse jogo Proxy, ele aparentemente pelos trailers que já foram lançados, teasers, trailers, já dá para identificar, né, que trata de memórias e da vida dos jogadores que se aventuram no game, né? Então, esse é o Will Wright, e agora vamos ver os próximos tópicos que falam exatamente, mais específico, dos tópicos resumo do curso da Masterclass do Will Wright. A Masterclass do Will Wright se chama Game Design e Teoria, né? E ela é separada em 21 vídeos com aproximadamente aí 15 minutos cada um. Ele tenta tratar de uma forma focada em como que você pode estabelecer fundamentos para estruturar um game, né? Uma ideia de jogo, e não necessariamente ele aprofunda em detalhes técnicos ou de programação ou design gráfico, entre outras questões assim relacionadas. Já que em geral as masterclasses são justamente para dar insights, né? Para despertar a lâmpada na nossa mente e promover ideias e soft skills, e não necessariamente as hard skills, né? Que são as habilidades técnicas. Então, separando aqui, os tópicos principais são: primeiro, busque conhecimentos multidisciplinares. Então, pelos todos esses 21 vídeos que tem na Masterclass, dá para perceber que o Will Wright é uma pessoa que é bem generalista, então ele tem conhecimento em diferentes áreas aí de estudo. E ele diz que para desenvolver bem um game, seja de forma independente ou com um grupo, né, com uma equipe, já de um jogo aí AAA, né, que já é um jogo geralmente bastante caro, que envolve uma equipe bem grande, você tem que saber, é interessante que você saiba, né, não é uma regra, nada disso aqui é algo obrigatório, mas tudo são dicas, que você saiba de matemática, de arquitetura, de psicologia, de próprio design gráfico também, né, e de como que mas principalmente como que os jogadores vão pensar, né, que é algo que é relacionado à economia comportamental e também bastante voltado a algumas sub-áreas da psicologia. Então o Will Wright ele tenta trazer as inovações a partir do que os jogadores desejam, do que eles têm medo, do que eles sonham, né? Então em todos os jogos, como a gente pode ver no SimCity, no The Sims e agora também no próximo jogo que ele vai lançar, né, que é o Proxy,
ele dá bastante liberdade e explora bastante da mentalidade dos jogadores. E essa multidisciplinaridade, esses conhecimentos múltiplos, são algo que vão facilitar caso você esteja desenvolvendo independentemente, né, pensando por conta própria, desenhando, roteirizando, programando, ou caso esteja dirigindo, né, e tenha que coordenar essas diferentes áreas de desenvolvimento do jogo. Segundo tópico é descubra as regras do seu jogo. Então é interessante que ele usa o verbo descobrir ao invés de utilizar o inventar, né? Então ele pensa, tem uma mentalidade de que com o desenvolvimento do jogo a gente, claro, vai fazendo diversas criações, mas é uma forma da gente descobrir, né? Como se a ideia do jogo já estivesse lá pronto, e a gente só vai explorando, só vai minerando essa ideia, né? Lapidando e descobrindo o que tem por trás, camada a camada. Então esse processo é algo que ele vai trazendo, né, em todos os jogos que ele desenvolve. E descobrir essas regras, né, pode ser a partir de alguns passos simples, como observar o mundo ao redor para ter inspiração e poder referenciar fatos, objetos e leis reais, né, para o game, estabelecer regras explícitas e implícitas, e essas regras implícitas não tão implícitas de forma que não seja impossível para o jogador descobrir, né. O interessante é que o jogador vá descobrindo, explorando ao longo do jogo regras novas que vão surgindo, que você não de imediato já estabeleça todas as regras, né? E definir uma regra de jogabilidade, ou seja, uma mecânica do jogo que possibilite a evolução, né? O desenvolvimento do personagem, desenvolvimento de como que o jogador vai manipular o personagem ou os personagens, caso tenha mais de um. E possibilite também um aprendizado rápido, né, que seja intuitivo, e uma dificuldade equilibrada, né? Essa parte de dificuldade é algo que também tem um tópico mais avançado. Entender outro ponto interessante, né, relevante, é entender que a mecânica certa não é necessariamente uma reinvenção da roda. Então você não precisa descobrir uma mecânica totalmente inovadora para poder fazer o jogo. Simplesmente pode utilizar algo que já é bem estabelecido, mas utilizar dessa mecânica com regras que sejam coesas, né, coerentes com o mundo que você está criando no seu jogo, descobrindo o seu jogo. E também, né, desvendando todas essas regras do universo e como que o jogo opera, o que os personagens podem ou não fazer, como que, né, o mundo se comporta em si. Aí você vai conseguir mudar as leis físicas e sociais do universo. Então tem muito dessas leis, né? O próprio The Sims é baseado muito no mundo real, e essa dica que ele deu, né, de observar o mundo real, pode trazer totalmente as regras que estabelece o mundo do jogo, né? Quase totalmente, né? Porque o The Sims tenta simular a vida real, né, a partir do que a gente acaba experienciando, né? O próximo tópico é vá além de jogos de soma zero. Então, jogos de soma zero são aqueles que, quando o jogador perde, outro necessariamente tem que ganhar. Quando um jogador perde um ponto, outro fica com -1, por exemplo, o outro tem que ficar com +1, porque a soma de -1 de jogador com +1 do outro dá 0. E isso acaba motivando a competição, né? Além de ser uma das formas mais clássicas de jogos. Aí quando a gente tem xadrez, por exemplo, ou Go, ou dominó, por exemplo, sempre a gente tem, né, essa competição, esses jogos de soma zero. Mas o Will Wright, ele tenta trazer essa mentalidade de cooperação, né? E é alguma coisa que o Hideo Kojima também está tentando realizar com esse novo gênero que ele criou, né, o Strand Game. O Hideo Kojima, inclusive eu já fiz textos sobre ele, né, do Metal Gear, e também sobre o Death Stranding, que é nova série de jogos que ele está tentando trazer aí, que traz mais sobre cooperação, né, e conexão entre os jogadores, e ao invés de simplesmente competição. E novos recursos tecnológicos e a sua própria criatividade podem fazer com que o game explore mais profundamente nessa árvore de possibilidades. Então, se a gente for analisar, né, o The Sims, a experiência e toda a interação entre os Sims, não é uma forma de competição, né, mas sim uma forma de cooperação, como a gente vê, né, na vida real. A gente tem momentos de competição, mas em geral, né, se a gente coopera entre as pessoas, acaba tendo ganhos para ambos os lados. O próprio SimCity também, né, e o Spore. Então a gente vai além desse tradicional dilema do prisioneiro, caso você conheça, né, que é aquela tabela que trata sobre um dilema que as pessoas podem blefar, podem mentir acusando um prisioneiro ou não, acusando um ao outro,
ou as pessoas podem cooperar entre si e ambas saem ganhando. E uma estratégia que o Will Wright normalmente emprega, né, é essa liberdade narrativa. Ele deixa com que os próprios jogadores tentem criar a própria história, né, criar a própria história individual com Sims, ou uma história, né, mais abrangente com uma cidade completa, né, então ali no SimCity no caso. Então essa liberdade narrativa que vai além de jogos, por exemplo, da Telltale, né, caso você conheça a Telltale, que dependendo das ações que você faz, vai chegando a outro rumo na história, né? A Quantic Dream também, né, com jogos como Heavy Rain ou Beyond Two Souls, são jogos que a partir das suas ações você tem ramos diferentes na história. Então são exemplos de liberdade narrativa, mas o The Sims e o Spore e o SimCity são jogos que o Will Wright trouxe uma liberdade narrativa muito mais inovadora, muito mais liberta, né? Se a gente pode classificar em graus ou níveis de liberdade. Próximo tópico é projete experiências centradas no jogador. Então, o Will acredita que a falha ela é crítica quanto ajuda aos jogadores. Então, a falha ou o erro, quando o jogador comete algum erro, não é necessariamente algo ruim, já que permite com que ele analise a falha e com isso tenda a se desenvolver, né? E tenda a corrigir e não repetir esse erro futuramente. É algo que permite o aprendizado. Então você pode, de certa forma, induzir o jogador a errar, né? Mas também ter em mente que é necessário ter um equilíbrio de dificuldade para que haja esse loop, esse sistema em malha fechada de falha, análise e aprendizado, né? Ou falha, sucesso e aprendizado. E com isso, claro que envolve outros sistemas de inteligência artificial, né, e aprendizado de máquina, que são sistemas de balanceamento de dificuldade, como se diz em inglês, no caso Dynamic Difficulty Adjustment, DDA, ou Dynamic Game Balancing, que são sistemas que têm inteligência artificial para balancear a dificuldade do jogo quando os jogadores estão errando muito. Mas o importante é que o próprio jogador, no fim dessas ações, entenda onde foi o erro e futuramente não o cometa, né? A não ser que seja um jogo aí que tenha uma liberdade total e que acabe viciando ou incitando jogadores a cometerem falhas, né? Como no caso GTA, por exemplo, que acabam roubando ou cometendo crimes ao longo da cidade, o que não necessariamente é uma falha, mas é um outro ramo de explorar, né, o jogo. Enfim, próximo tópico é crie a linguagem do seu jogo, né? Então, criando ou descobrindo a linguagem do jogo, seja ela textual, visual ou sonora, ela é o branding, né? A identidade que a obra vai ter e que os jogadores vão reconhecer. Então, a linguagem da obra, os jogadores também podem não só reconhecer visualmente ou auditivamente, né, sonoramente, mas também podem conhecer as regras do jogo. Então, em termos de reconhecimento visual, hoje em dia, né, apenas a gente vendo um losango verde, que acabei incluindo lá no texto, na versão em texto desse podcast, a gente já conhece qual o jogo que se trata, né, que no caso é o The Sims. Então, essa marca, essa simbologia e todo esse branding do jogo já permite uma identificação visual muito mais imediata e também uma identificação de regras do jogo. Então, o GTA, como por exemplo, né, eu já citei, se você comete um crime, você é perseguido e você tem que fugir para depois sair aquela barra, né, de procurado. No Red Dead Redemption também, da Rockstar, caso você cometa um crime, possivelmente você vai perdendo, né, tem um sistema de honra. Então, você já tem todas essas regras do jogo e essa linguagem que é estabelecida e bem padrão, né, dos jogos da Rockstar, né, que é mundo aberto e sistemas de honra e de que você pode seguir o caminho de honra negativa ou honra positiva, algo que o Infamous também, né, outro jogo bastante conhecido, acaba utilizando. E em termos de instrução, uma linguagem apropriada, ela promove, né, segundo Will Wright, um fluxo suave de aprendizado, então estando equilibrado entre ansiedade, algo que é muito desafiador, ou tédio, algo que é pouco desafiador, a gente consegue estabelecer um fluxo de aprendizado, né? A segunda parte é que uma instrução boa, né, um sistema de tutorial bom, ele promove um entendimento adequado dos erros e posterior aprendizado, né, fechando esse loop, esse sistema de malha fechada entre loops curtos ou longos de falha e de sucesso, né? Falha, análise da falha e depois sucesso na execução certa da ação. E também promove diversão em mais longo prazo, né, caso
jogadores vão, pouco a pouco, melhor compreendendo a história como um todo, né? Diversão e também melhor compreensão da história e do universo em que o jogo se insere. Tem outros jogos que não seguem essas regras, né, de instrução e de fluxo suave de aprendizado, como Demon Souls, né, toda a série Souls, na verdade, né, Dark Souls, Demon Souls, que acaba simplesmente jogando o jogador no mundo e tendo uma dificuldade absurda, o que por outro lado acaba promovendo melhor recompensa quando os jogadores acabam tendo essas conquistas e passando de nível, etc, né? Mas essas aqui são algumas regras, algumas dicas que o Will Wright dá para caso você queira ter um jogo mais acessível, né, e mais abrangente para qualquer faixa etária e qualquer tipo de público. Então, para desenvolvimento dessa linguagem ótima, caso você esteja trabalhando em uma grande equipe, é necessário ter uma comunicação constante, né, com diretor de arte, diretor de cenografia, os roteiristas e demais pessoas envolvidas no trabalho. Mas caso esteja trabalhando de forma individual, então você individualmente vai ter que estar atento a todas essas questões. Então essas foram as principais regras que o Will Wright deu em relação a game design e teoria de jogos também. Em conclusão, a Masterclass do Will Wright consegue trazer e transmitir diversos insights para quem deseja seguir a carreira de desenvolvimento de jogos, né? Para quem também não queira seguir em desenvolvimento de jogos, mas trabalhe com experiências interativas, né, com qualquer projeto audiovisual que tenha experiências interativas com as pessoas, também tem dicas valiosas. E as dicas dele motivam, né, os projetistas a pensarem globalmente, não exclusivamente em alguns pontos específicos, né? Algumas áreas, como só a área gráfica ou a área de programação. Então ele é bem generalista e tenta trazer essa ideia de generalismo para os diretores e projetistas, né, que criem primeiro, né, primeiro criem a essência do jogo, sem pensar na plataforma, ou sem pensar também na linguagem de programação que vai ser montada, né, ou na engine que vai ser montada, embora, claro, tais pontos sejam importantes depois, em etapas mais adiante, né. Mas entendendo o core, entendendo a essência do jogo e montando isso, é a base para todo desenvolvimento. Então o Will ele faz análise de alguns jogos que são apresentados, né, alguns projetistas aí, iniciantes, né, amadores, e ele dá um feedback relevante e ele considera o pitch dos desenvolvedores, algo que é bastante importante caso você queira apresentar a sua ideia, a sua obra para outras produtoras, para outras desenvolvedoras e receber financiamento ou qualquer outro tipo de apoio. E ele faz previsões também e apresenta as expectativas dele quanto ao futuro do game design. Ele mostra ser bastante otimista quanto ao tanto que ainda tem a ser explorado, a ser oferecido com tecnologias de realidade aumentada, né, realidade virtual ou realidade mista, e diferentes tecnologias aí mais interativas e que explorem diferentes sentidos, né, dos jogadores, uma mentalidade mais madura e que explore uma psicologia mais abrangente, mais profunda nos jogos. E para quem quer se aprofundar em teoria de jogos, né, pode tentar buscar a base em conceitos como buscar a definição de conceitos como instrução, conceito de randomização, de incentivo e alguns conhecimentos em neuroeconomia, né, economia comportamental ou modelos mentais, né, o Will Wright dá a dica na masterclass dele sobre a pirâmide de Maslow, principalmente, e de forma a se entender melhor os desejos, as motivações e as frustrações dos jogadores. Também tem os livros que eu deixo recomendado, eu deixo o link lá na versão texto desse podcast, é o Theory of Games in Economic Behavior. Não tem tradução dessa obra, eu pesquisei se tinha uma versão traduzida, mas a princípio não encontrei, que é do John von Neumann. E também tem o próprio livro do Will Wright, né, que é o A Theory of Fun, que é a teoria da diversão. Então, espero que essas dicas tenham sido proveitosas de algum modo. Caso queiram seguir aí nas redes sociais, no Instagram é só seguir @tudoemcimas. No YouTube, se inscrevam no canal. E caso esteja vendo ou ouvindo esse podcast pelo YouTube, deixa o like no vídeo, que isso ajuda a crescer a visibilidade para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. E também deixo e relembro aqui que esse podcast está disponível em versão texto lá no Medium, que eu vou deixar na descrição o link caso queiram
ler também todas as dicas do Will Wright. Então até a próxima, valeu!